Olá, futuros oficiais, sejam todos bem-vindos ao canal Matemática com o Mestre Canelas. Eu sou o William Canelas e hoje trago para vocês um vídeo com a solução de uma questão discursiva do ITA, uma questão sobre geometria analítica. Então a gente pode usar aí vários conceitos aí para resolver essa questão. Vou apresentar cada um desses conceitos para vocês. Essa é uma das soluções, um dos caminhos aí. Então, assim, pode ser que essa questão possa ser resolvida de outras formas. Então, mas eu trouxe uma questão que aborda diversos conceitos, tanto de geometria como trigonometria, equação da reta, distância entre ponto e reta. Então, vamos desenvolver aí passo a passo essa questão, beleza? Mas antes da gente ir para a solução, não se esqueça de inscrever-se aí no canal, deixar o seu joinha e também ativar o sininho para não perder nenhuma das atualizações aqui do nosso canal, beleza? Então vamos lá. A questão, ela traz, considerando uma parábola de equação y igual a 4x menos x ao quadrado, com vértice no ponto V, e seja T um trapézio, PABV. Então aqui são os vértices do nosso trapézio, onde P é a origem, o ponto 0 e 0, A é um ponto de abscissa nesse intervalo, 2 e 4, intervalo fechado em 2, fechado em 4, mas ordenada nula. Então isso significa que o ponto A está sobre o eixo X, e dentro desse intervalo entre 2 e 4. Então a gente não sabe exatamente onde está esse ponto, mas a gente tem essa informação e essa informação é importante para a solução da questão. E B também é um ponto da parábola, só que com ordenada positiva, ou seja, o y desse ponto é um valor de y positivo. E a gente sabe também, outra informação que foi dada no enunciado, é que a medida do segmento AB vale 7/8 de raiz de 5, ou 7 raiz de 5 sobre 8. E pede para a gente calcular a área desse trapézio T. Então vamos lá. Questões de geometria, seja plana, geometria espacial, geometria analítica, é sempre importante a gente começar a solução fazendo um esboço da situação. Caso não tenha a figura, não seja dada a figura, mas a gente precisa ter um esboço para ter uma visualização. E isso ajuda bastante na solução da questão. A gente consegue saber onde estão cada um dos elementos e a partir dali tomar a decisão de qual caminho eu posso seguir para desenvolver a solução. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, então, vamos fazer um esboço dessa situação, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui o nosso eixo, nosso plano cartesiano, Está aqui o nosso plano cartesiano. Então x, y, e aqui a origem, certo? Então, primeiro passo, a gente tem uma parábola, que tem a equação 4x menos x ao quadrado. Então, essa parábola, y igual a 4x menos x ao quadrado, ela tem raízes 0 e 4, beleza? Só igualar a 0 aqui. Essa aqui, por fatoração mesmo, a gente já encontra as raízes 0 e 4. E ela tem concavidade voltada para baixo. Então, eu vou ter uma parábola, passando pela origem e com a concavidade voltada para baixo. Então, aqui eu já tenho o nosso ponto P, que é na origem, e aqui eu tenho o 4, que representa aí a outra raiz dessa equação da parábola, trazendo aí para a função quadrática, a gente tem aí o outro zero dessa função. Aí vamos lá, então. Qual é a situação que ele está pedindo? Ele quer que a gente calcule a área de um trapézio. Então, ele dá os vértices desse trapézio. Então, ponto P, que é aqui a origem, já é um dos vértices. Ele diz que V, que é o vértice da parábola, com o vértice V. Então, V é um dos vértices do trapézio e é o vértice da parábola. Então, esse ponto V, ele vai ter quais as coordenadas? A gente sabe que o x do vértice
é o ponto médio entre as raízes, né? Então, entre 0 e 4, né, o ponto médio, 2. Então, para x igual a 2, o y do vértice, né, substituindo 2 na equação, a gente vai ficar com o x do vértice igual, o y do vértice igual a 4, certo? 2 vezes 4, 8. 8 menos 4 vai dar 4, que é o nosso y do vértice. Então, a gente já tem dois pontos, né, dois vértices do nosso trapézio. Vamos lá, então, agora. O ponto A, ele tem a abscissa no intervalo entre 2 e 4. Então, a gente sabe que o ponto A ele vai estar por aqui. Não sei exatamente onde ele vai estar, mas está aqui o vértice A do trapézio. E ele diz que o ponto B ele está sobre a parábola, né? B é um ponto na parábola, de ordenada positiva. Então, nada mais, né, coerente do que a gente, né, colocar aqui esse ponto nessa região. Beleza? Poderia ser do lado de cá? Poderia, mas eu não conseguiria o trapézio, certo? Né? Eu ficaria com PA, BV. Lembrando que, né, a ordem aqui dos vértices é importante na solução. Então, eu tenho PA, BV para poder fechar o meu trapézio. Então, colocando aqui, né, o ponto B, a gente consegue aí, né, o nosso trapézio, certo? Então, vou ter aqui, né, o trapézio que a gente quer calcular o quê? A área desse trapézio. Beleza? Então, assim, já isso, né, com esse esboço, a gente já consegue clarear um pouco aí as ideias, né, do que a gente pode fazer para desenvolver. Então, assim, para a gente calcular a área de um trapézio, né, como é que a gente calcula a área de um trapézio? Né, base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso sobre 2. Então, vamos lá. Base menor. Né? Olhando aqui para essa figura, né, para esse trapézio que a gente montou aqui, eu coloquei os lados paralelos sendo PV e AB, né, os lados paralelos do trapézio. Então, elas são as bases, certo? Então, PV é a base maior e AB é a base menor. Então, a base menor, como é o AB, a gente já tem a base menor, que é 7/8 de raiz de 5. Aí a base maior, né? Como é que a gente faz para achar a base maior? A gente tem um triângulo retângulo aqui, né? PV, né? E aqui no 2, aqui, né? No x igual a 2, o ângulo aqui formando 90 graus. Então, eu tenho um triângulo retângulo, a cateto 4 e o outro cateto 2. Então, teorema de Pitágoras, né? PV ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai ser 16 mais 4, 20. Raiz quadrada de 20, então PV vale 2 raiz de 5. Ok? E esse PV 2 raiz de 5 é quem? A nossa base maior. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Se a base maior é 2 raiz de 5 e a base menor 7 raiz de 5 sobre 8, para a gente calcular a área, falta apenas encontrar quem? A altura. E aí, nesse caso, né, a gente tem aí, né, o que vai realmente dar um pouquinho mais de trabalho para a gente encontrar, né, essa altura. Porque a única coisa que eu sei é que esse B está sobre essa parábola, né, e esse ponto A está entre, né, 2 e 4. Está, né, nesse intervalo fechado aqui, em 2 fechado em 4. Então, eu não sei exatamente onde está esse A. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode trabalhar, né, um dos caminhos, né, é você trabalhar, por exemplo, com esse ângulo aqui, que vai formar, né, um triângulo retângulo aqui também. Chamei aqui esse ângulozinho de alfa e aqui também um alfa. Então, assim, para não ficar muito embolado ali, vou separar essas figuras aqui. Então, vamos lá. A gente vai ter um triângulo retângulo aqui, né? P, V, aqui vale 4, aqui vale 2 e aqui 2 raiz de 5.
né, e aqui é o nosso alfa. Mas eu vou ter um triângulo, né, semelhante, né, um triângulo semelhante, menorzinho ali, só que eu vou ter aqui é o A, aqui é o B, certo? Essa hipotenusa aqui, né, o AB, né, a gente já sabe, né, vale 7 raiz de 5 sobre 8. E aí eu preciso, né, determinar quem? Né, esse cateto aqui e esse outro cateto eu não sei exatamente. Mas o B eu tenho a informação dessa altura. Que informação é essa? Se ele está na parábola, ele é o y, certo? Ele é o valor do y para um determinado x aqui. Então, para esse valor de x, eu vou ter essa altura aqui, beleza? E essa altura é dada exatamente por quem? Pelo y, que é 4x menos x ao quadrado. Beleza? Então, né, para um determinado valor de x aqui, a gente vai ter essa altura aqui. E aqui, né, o nosso ângulo alfa também, certo? Já tem, né, o mesmo coeficiente angular, né, a reta PV e a reta AB. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero achar esse valor de x. Se eu tenho o valor do seno, por esse ângulo aqui, né, por esse triângulo aqui, eu consigo calcular o valor de x para cá, para esse valor aqui. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, no triângulo, né, com o segmento PV, o triângulo maior aqui. Quem vai ser o seno de alfa? Né? Seno de alfa é cateto oposto, 4, sobre a hipotenusa, 2 raiz de 5. Né? Efetuando aí as simplificações, a gente vai ficar com 2 raiz de 5 sobre 5. Beleza? Tranquilo? Aí agora a gente vai aplicar isso nesse outro triângulo aqui. Ó, tá? Vamos lá. Vamos para o próximo. Como é que a gente vai ficar? A gente tem agora, né, o triângulo aqui. Deixa eu reescrever ele aqui. Ó, tá? Aqui é 4x menos x ao quadrado. Aqui é 7 raiz de 5 sobre 8. Aqui é o ângulo alfa, e eu sei que seno de alfa vale 2 raiz de 5 sobre 5. Mas seno de alfa nesse triângulo aqui vai ser quem? Cateto oposto, 4x menos x ao quadrado, sobre a hipotenusa, 7 raiz de 5 sobre 8. A gente vai ficar com 4x menos x ao quadrado é igual a 2 raiz de 5 sobre 5 vezes 7 raiz de 5 sobre 8. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Então aqui, né, o raiz de 5 com raiz de 5 vai dar 5, né? Simplificando aqui com 5. Beleza. Aqui a gente vai ficar, né, o 2 com o 8, sobra um 4 aqui. Então, simplificando, a gente ficou com a equação x ao quadrado menos 4x, certo? Mais 7 quartos igual a 0. Equação do segundo grau, aí vocês, né, escolhem aí qual a forma que você quer para resolver essa equação. Essa daqui não é equação, né, difícil, né, de fazer, pode completar quadrados, usar Bhaskara, né, some produto. Então, assim, aqui a gente vai chegar nas raízes. Né? Quais são as raízes dessa equação? 7 meios ou x igual a meio. Beleza? Ó, 7 meios mais meio vai dar 4. Soma 4, né, e produto 7 quartos. Porém, tem um detalhe, né? Lembrando que o x aqui, né? Aqui a gente está calculando para um determinado x que está onde? Está no intervalo entre 2 e 4. Então, x igual a meio não convém. Então, né,
nossa abscissa aqui do ponto B, né, vai ser 7/2, beleza? E aí, substituindo, né, esses 7/2 na equação, a gente vai encontrar as coordenadas do ponto B, né? Então, vamos lá, quem é o y? Né? O y é 4x menos x ao quadrado. Então, y vai ser igual a 7/2, né? 4 vezes 7/2, menos 7/2 ao quadrado. Né? Então, y vai ser 14, né? Menos 49 sobre 4, que vai dar 7/4. Beleza? Então, com isso, a gente já tem, né, o nosso ponto B, né, as coordenadas do nosso ponto B, que são 7/2 e 7/4. Beleza? Então, consegui as coordenadas do ponto B. Né? Então, como é que vai ficar? Né? O nosso esboço, né? A gente tem aqui a nossa parábola, né? Aqui é o vértice V, aqui o ponto P, aqui o ponto A e aqui o ponto B. Então, eu já tenho as coordenadas do ponto B. E aí, olha só, eu quero a área desse trapézio, não é isso? Então, se eu quero a área desse trapézio, o que a gente pode fazer? Eu quero a altura agora. Quem vai ser a altura? A distância desse ponto B até a reta PV, certo? Beleza? Então, posso calcular, né, a distância, né, do ponto B até a reta PV. Então, essa vai ser a minha altura, beleza? Então, como é que a gente calcula essa distância, né, do ponto à reta? A distância do ponto à reta, né, vai ser quem? A equação da reta, né, ax0 mais by0 mais c, né, o módulo, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Refazer aqui. A raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem aí as coordenadas do ponto B e a gente também tem a equação da reta. Por quê? Né? Essa altura aqui vale 4, não é isso? Certo? E a abscissa aqui vale 2. Então, eu tenho aqui a equação da reta, né? A equação da reta PV é y igual a 2x, né? Uma função linear, né? Porque ela passa pela origem, certo? Então, eu só tenho, né, o coeficiente angular, que vai ser 2, né? Que é a taxa de variação do y, que é 4, dividido pela taxa de variação do x, que é 2. 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, essa é a equação da reta, que a gente pode colocar, né, como 2x menos y igual a 0, né, para colocar na forma geral, né, da equação, certo? E aí, como é que vai ficar? Né? Então, a nossa distância. Né? Então, a distância de B até PV vai ser igual a módulo de 2 vezes o x0, que é 7/2, menos o y, que é 7/4. 7/4, o módulo disso, dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, mais 1. Então, simplificando, né, e calculando aqui essa distância, a gente vai chegar em 21 raiz de 5 sobre 20. Né, fazendo aí as simplificações, né, a racionalização, a gente vai chegar aí nesse resultado, que é exatamente a nossa altura. Né? É 21 raiz de 5 sobre 20. Então, para fechar, como é que vai ficar a área do
do nosso trapézio, né, PABV. Finalmente chegamos aí na solução, né, a área do trapézio PABV vai ser base maior. Quem é a base maior? Né, o 2 raiz de 5, né, 2 raiz de 5, mais a base menor, que é 7 raiz de 5 sobre 8. Tudo isso vezes a altura, que é 21 raiz de 5 sobre 20. E tudo isso dividido por 2. Certo? Então, simplificando, efetuando aí esses cálculos, nós vamos chegar aí na nossa solução, que vai ser 483 sobre 64 unidades de área. Beleza? Então finalizamos aí, a solução da questão. Conseguimos aí obter a área, desse trapézio PABV. Então essa é uma das soluções, beleza? Se você tiver aí alguma outra solução, mais simples, mais rápida, quiser compartilhar aí com a gente, é só colocar aí nos comentários, beleza? Um grande abraço e até a próxima!